Olá, crianças! Peguem a apostila Trilhas Azul, página 28 de língua portuguesa. Hoje é dia 23/4, 23 de abril, sexta-feira. O gênero textual estudado nesta unidade será História em Quadrinhos. Vamos lá? Trânsito legal. Educação, gentileza e atenção precisam andar lado a lado em todo lugar, inclusive no trânsito. Nas ruas, os pedestres, os motoristas e os passageiros devem fazer sua parte para tornar o trânsito melhor e mais seguro para todos. Quais dessas placas você conhece? O que elas indicam? Então, para uma melhor orientação para os pedestres, para os motoristas, são feitas as placas de trânsito. Então, através das placas de trânsito é que a gente consegue se orientar. Como é o trânsito na região onde você mora? Tem muito veículo? Muitos pedestres? Como é? De que forma cada um de nós pode contribuir para tornar o trânsito melhor e mais seguro? Seguindo as orientações de trânsito, as placas, as regras, as leis, né? Página 30. Início de conversa. As histórias podem ser contadas de diferentes formas: livros, filmes, desenhos, letras de canção, histórias em quadrinhos. Você gosta de ler histórias em quadrinhos? Quem é o seu personagem preferido? Comente com os colegas. Vamos ler essa história em quadrinhos. Crianças, HQ é a sigla de histórias em quadrinhos, ok? E aprender com Paranazinho. Então, Paranazinho é o personagem da história em quadrinhos. Primeiro eu vou fazer a explicação para vocês o porquê vocês vão diferenciar de uma história, de um filme, de um desenho, de uma história em quadrinhos. Quando a gente fala história em quadrinhos, a gente já percebe, que ela vem em quadradinho e ela vai seguindo uma ordem, tá? Para leitura, senão fica sem sentido. Então, nós começamos a leitura sempre da esquerda para a direita, na ordem dos quadrinhos, tá bom? Paranazinho, em Voo de Táxi. Então, Paranazinho é o personagem e a história contada nos quadrinhos é Voo de Táxi. Então, da mesma forma que a leitura deve ser feita da direita para a esquerda, esses balãozinhos indicam a fala dos personagens. Então, a gente tem que ler também da esquerda para a direita, ok? Vamos no banco da frente? De jeito nenhum. Quando não tem balãozinho, crianças, é que é o autor que está falando, o escritor, tá? Toda vez que tem o balãozinho, é uma fala. Criança menor de 10 anos só no banco de trás e com o cinto de segurança. Crianças menores de 4 anos devem usar cadeirinhas apropriadas. Então, aqui não tem nenhuma fala dos personagens, e sim do escritor. Olha só, continuamos com a história em quadrinhos. Esses balõezinhos são as falas e a gente começa daqui e vem vindo para lá, tá? Não vai ler nem para baixo, nem começar de lá para cá, senão fica sem sentido a história. E nada de ficar em pé entre os bancos dianteiros ou colocar a cabeça ou o braço para fora da janela. Gostei desse taxista, porque na hora do embarque e desembarque de passageiros, todo motorista deve tomar muito cuidado. Aproximar o veículo do meio-fio e não parar em fila dupla, para que o passageiro possa embarcar sem sair da calçada.
Direto para o colégio estadual. Estou atrasado, mas quero que o senhor dirija com cuidado. Pode deixar. Sempre dirijo na velocidade permitida. Assim, o senhor garante sua segurança e de seus passageiros também. É isso aí. Piuí! Olha o trem, Paranazinho. Pedestres, ciclistas e motoristas sempre devem parar antes de cruzar a linha férrea, mesmo quando não estejam vendo ou ouvindo o trem. Crianças não devem brincar nos trilhos. Olha, que perigo! Imagina se outro carro batesse na traseira. Como aquelas crianças iam se machucar? Olha só, crianças, onde as crianças estão? Lá atrás, sem o cinto de segurança. Porta-malas e carrocerias não são lugares para passageiros. Skrink quer dizer que não pode. Olha, aquele outro, que mal educado. O que ele está fazendo aqui? Jogando lixo na rua. POC. É o som que a lata fez. Além de agredir o meio ambiente, coisas jogadas para fora do carro podem atrapalhar quem vem logo atrás e causar acidentes. Uma lata de alumínio pode levar mais de 500 anos para se decompor. No trânsito, é muito importante estar atento a tudo que acontece à sua volta. Se todos colaborarem, juntos faremos um trânsito mais seguro. Valeu, amigão! Tomara que eles me deixem entrar. Mas hoje não tem aula. É feriado escolar, querido. Oh, fim. Então, nós vimos uma história em quadrinhos e vamos relembrar um pouquinho que cada fala do personagem, ela vem dentro de um balãozinho. Esse balãozinho, ele pode ter vários formatos, né? Que nem esse aqui, que é todo redondinho, é uma fala. Se ele tivesse todo assim, ó, que tipo de balãozinho seria? Que interpretação da fala seria? Seria um grito, né? Uma expressão mais forte. E nós vimos também os sons que podem ser representados por letras. Se eu vejo esse escrito aqui, ó, piuí, eu sei que é o quê? Que é o apito do trem. Esse som que é utilizado a escrita dele chama-se onomatopeia. Então, nós vamos aprender hoje sobre o gênero textual história em quadrinhos. E a história em quadrinhos, ela é feita a leitura da esquerda para a direita. Ela tem os seus balões de fala, né? E temos também a onomatopeia. Vamos colocar em prática? Página 34. Marcos Vaz. O autor da história em quadrinhos que você leu nasceu em Umuarama, no Paraná. Ele é conhecido por criar personagens que representam locais como Umuaraninha, representante de sua cidade natal, o Paranazinho, o Brasilzinho, entre outros personagens. Então, ele que fez a história em quadrinhos. O que você achou dessa história em quadrinhos? Você gostou da forma como essa história foi contada? Você já conhecia o personagem Paranazinho? O que você achou dele? Então, nós vimos que a história em quadrinhos do Paranazinho, ela foi divertida, além dela estar fazendo a orientação dos sinais de trânsito, das regras de trânsito, ela foi divertida por quê? Porque no final, o Paranazinho chegou lá na escola pensando que não ia conseguir entrar porque estava atrasado,
Mas era feriado, não tinha aula, crianças. O nome do personagem principal dessa história em quadrinhos se refere a qual estado brasileiro? Bahia, Pará ou Paraná? Paranazinho, Paraná. Podem pintar esse quadrinho. Pinte a imagem que representa o meio de transporte utilizado por Paranazinho na história em quadrinhos. O Paranazinho foi na escola de bicicleta, de táxi ou de ônibus? De táxi. Pode pintar o táxi. Localize o título da história em quadrinhos e copie no espaço a seguir. Estava lá no início, lembra? Vamos voltar lá para ver? Paranazinho em voo de táxi. Aqui está o título da história, parte 3. Vamos registrar? Vou, letra maiúscula, porque é o início de frase, e o nome da história de táxi. Olha o X, tem o som de que? Táxi. QS. Táxi. Sinalzinho de pontuação, exclamação, acento agudo no tá. Na primeira página da história em quadrinhos são citadas 2 regras de trânsito relacionadas a crianças. Ligue as colunas a seguir de acordo com essas regras. Então, crianças menores de 4 anos, elas devem andar somente no banco de trás com cinto de segurança ou devem usar cadeirinhas apropriadas? Cadeirinhas apropriadas. Crianças menores de 10 anos devem andar somente no banco de trás com o cinto de segurança. Na segunda página da história em quadrinhos são apresentadas atitudes inadequadas de passageiros de carro. Ficar em pé entre os bancos dianteiros e colocar a cabeça e o braço para fora da janela. Faça um desenho ilustrando como os passageiros devem se comportar. Então, quando você está dentro de um carro, você deve ficar em pé no meio dos bancos? Você deve ficar lá onde guarda as malas? Você coloca os braços, a cabeça para fora do carro? Não, não pode, né? Então, vocês vão desenhar aqui como que a criança deve ficar dentro do carro. Sentado, com o cinto de segurança, com a cabeça e os braços dentro do carro. Pode fazer um carro com uma criança dentro.